Krishna, então, ele, como todo mundo conhece um pouco da história, ele estava diretamente instruindo o guerreiro Arjuna, que estava muito confuso, mas que estava manifestando as qualidades que são básicas de um discípulo, de uma pessoa que é qualificada para receber conhecimento. Ele estava muito ávido por conhecimento, ele queria entender, ele tinha uma intenção muito boa, embora ele estivesse bastante confuso. E ele teve a graça, a fortuna de se encontrar diretamente com Krishna e ter acesso ao conhecimento perfeito. Por exemplo, hoje em dia, nessa era que nós vivemos, a era de Kali, o que mais se vê são pessoas bem intencionadas, porém mal orientadas, né? Pessoas boas que estão muito afim de acertar, mas não sabem o que é certo, não sabem o que é errado, não tem nenhuma guia, e é muito difícil encontrar uma direção certa. Existe muita especulação, cada um acha uma coisa, a cada dia surge um movimento novo, uma dita religião nova, assim, alguma proposta nova, mas sem realmente autoridade, né? Então, hoje em dia isso acontece. Essa era de Kali se caracteriza por isso. Não tem uma fonte segura de conhecimento e também as pessoas não têm nem sequer o conhecimento básico de entender quem é uma autoridade espiritual e onde você encontra um conhecimento perfeito. Então, como eu dizia, Arjuna, isso ocorreu, esse diálogo, há 5.000 anos, né? Então, Arjuna teve essa oportunidade naquele momento. Eu sempre comento isso, assim como o Filho de Deus veio à Terra há 2.000 anos e foi uma personalidade histórica e viveu até onde alguns acreditam, né, por 33 anos e executou atividades para iluminar o mundo. Então, da mesma forma que o Filho veio à Terra, o Pai também veio à Terra e também foi uma personalidade histórica. Isso aconteceu há 5.000 anos. E aqui está um momento importante dessa passagem de Krishna na Terra, quando ele transmitiu esse conhecimento não apenas para o guerreiro Arjuna, mas foi um pretexto, todo arranjo foi um pretexto para que esse conhecimento fosse transmitido, fosse registrado, e todos nós, que sempre estamos numa posição semelhante à de Arjuna, confusos, fracos e em dúvida, pudéssemos nos iluminar. Então, são 3 coisas: Tadvidi, Pranipatena, Pariprajnena e Sevaya. Essas são as qualificações de um discípulo. Ele tem que se aproximar, quer dizer, ele tem que ter interesse, ele tem que estar buscando. E é interessante, tem uma das máximas bem conhecidas, que é dito que quando o discípulo está preparado, o que acontece? O Guru aparece, né? Então isso realmente acontece, né? E acontece porque o Guru nada mais é do que o representante de Krishna que está dentro do coração de todo mundo e está acompanhando toda a mentalidade de cada um de nós. E se ele vê que chegou o momento dessa alma, como o Prabhupada usa um termo aqui muito bonito, tempos imemoriais, ele fala, né? Imemoriais, quer dizer, nós estamos nesse mundo há tanto tempo que ninguém consegue compreender qual foi o início da nossa vinda a esse mundo material. Segundo a filosofia védica, já passamos por milhões de nascimentos. Milhões. E aqui também Prabhupada falou, como seres humanos, e às vezes como animais, e às vezes como semideuses. Semideuses em planetas superiores, que tem uma duração de vida muito superior, uma qualidade de vida muito superior, no planetas celestiais, porém também é temporário, depois você volta para cá. E às vezes, dependendo da atividade que a pessoa cometa, diferente do que muitas linhas pensam, ela pode evoluir e cair numa forma animal, né? Me lembro um dia desse, estava conversando com uma senhora que é até bastante bem situada materialmente, ela dizendo que queria, né, acertar com uma pessoa, queria ter um esposo, que há muito tempo, que ela está sozinha, aquela história toda, né? Todo mundo conhece esse tipo de história, né? E depois a gente vê, em seguida, eu vi assim, cachorros, né, e cadelas, coisas parecidas, todo mundo curtindo a vida, sem muito problema, né? Foi incrível que eu pensei nisso, porque Prabhupada fala que 4 coisas, comer, dormir, se defender e fazer sexo, isso existem tanto nos animais quanto nos seres humanos.
E que só que o ser humano, ele é destinado a buscar conhecimento espiritual, vida religiosa, conhecimento científico sobre Deus. E se ele não faz isso, se ele imita os animais, ele fica para trás. Porque, por exemplo, é muito comum você ver pessoas sozinhas, né? Querendo encontrar um parceiro ou uma parceira. É muito comum. Os animais não têm esse problema. Primeiro que passar na frente, está resolvido o problema. Não é? É verdade, né? Uma coisa simples. Para os animais é uma coisa simples. Basta olhar os marrecos amanhã aqui, se vocês quiserem observar. Estão aí curtindo o tempo todo. Não tem esse problema. E o ser humano, às vezes, fica esperando 30 anos para resolver um problema que é básico até, né? Problema simples. Seria um problema simples. Então aqui Prabhupada fala que estamos aqui desde tempos imemoriais e às vezes na forma humana, às vezes semideuses, dependendo do nosso karma, caímos em posições inferiores, mas de qualquer maneira chega um momento que a alma desperta e Krishna está dentro do coração e ele vai fazer os arranjos para que essa pessoa, que essa alma sincera entre em contato com o conhecimento védico, com o Guru, que é um representante de Krishna. Como o Prabhupada usa o termo, ele é um meio transparente, né? Krishna utiliza o Guru como instrumento dele mesmo. Assim como muitas vezes uma criança pode assistir um boneco, marionete, falar, dançar, cantar, ele pode pensar que é o boneco que está falando, cantando e dançando, mas um adulto sabe que não, né? Que existe um mestre de marionete por trás. Então, da mesma forma, com maturidade, nós vamos entender que o Guru, como nós podemos ver na vida prática de Prabhupada, ele era simplesmente um representante de Krishna agia através dele. Quando ele falava, era Krishna que falava, né? Quando ele dava uma instrução para o discípulo, era diretamente Krishna que usava o Guru como instrumento. E essa é a posição mais elevada, nos tornarmos instrumentos de Deus, como pais, como esposos, como filhos, como professores, como qualquer coisa. Um ser humano evoluído, ele é um representante de Deus em qualquer posição que ele estiver. Ele sempre vai manifestar o desejo de Deus, a vontade de Deus. E o que dizer o Guru, né? Que se dedicou a isso. Se dedicou a se purificar, a estudar a filosofia, a servir seu próprio mestre espiritual também e a executar e continuar essa função de transmitir esse conhecimento que, como eu disse, foi falado há 5.000 anos, mas que veio sendo repetido numa sucessão discipular que não se interrompeu, que é uma coisa muito impressionante isso, né? Nós vemos que existem outras escrituras também, que não são védicas, outras religiões tradicionais que também têm um conhecimento espiritual, mas às vezes fica uma coisa difícil de você ter certas garantias, tanto é que o conhecimento se apresenta de uma maneira muito interpretativa, e você encontra dezenas, às vezes até centenas de seitas que estudam a mesma escritura e cada um interpreta de um jeito, não tem uma corrente que dê tanta garantia. Porém, conhecimento védico, Bhagavad Gita, existe essa corrente. O Guru é um representante do seu Guru, que é um representante do seu Guru, que é um representante do seu Guru, e você pode remontar essa cadeia e conhecer praticamente o nome e, em alguns casos, até a biografia de todos esses Gurus, até chegar em Krishna. Então é uma garantia muito forte, né? Assim como a lâmpada, ela está iluminando porque existe um fio que está ligado no que é chamado Serge, né? Então a lâmpada tem esse poder de transmitir a luz porque ela está conectada. Então o que significa isso? Um Guru, ele está conectado. E ele pode ser uma lâmpada de diferentes watts, né? Velas, né?